O santo do dia 16 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Margarida da Escócia e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de novembro. Santa Margarida nasceu em Markestnad, na Hungria, no ano de 1046, no século XI. Isto quando seu pai, Eduardo III, da família nobre inglesa, ali vivia exilado devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. O rei da Dinamarca ocupava o trono inglês no ano de 1054, no século XI. O seu pai retornou à Inglaterra e Margarida tinha, portanto, 8 anos quando conheceu a pátria inglesa. No entanto, após a morte do seu tio-avô, Santo Eduardo, no ano de 1066, no século XI, recomeçaram o conflito, a luta entre Arnoldo e Guilherme de Normandia, obrigou Eduardo, irmão de Margarida, a refugiar-se novamente na Escócia com a mãe e as irmãs, tendo-lhes o pai morrido alguns anos antes. Vivendo na Escócia, em 1070, no século XI, Margarida casou-se com o rei Malcolm III, tornando-se rainha da Escócia. Desta união tiveram 8 filhos, 6 príncipes e 2 princesas, como delas chamava Edith, que veio posteriormente a ser rainha da Inglaterra e ficou conhecida com o nome de Santa Maltilde, como aos quais buscava a graça de construir uma verdadeira igreja doméstica. Santa Margarida da Escócia, como a rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei tanto com seu aperfeiçoamento humano de passar por doce, quanto administrava do reino, baniu todas as futilidades e aproximou-se os bens reais da necessidade dos pobres. Conta-se que a própria Santa Margarida da Escócia alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres, e ela cuidava ao ponto de lavar os pés à beira das chagas daqueles que eram vistos e tratados por ela como irmãos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Santa Margarida da Escócia, cultos religiosos foram uniformizados, conformados com da Igreja Católica Romana. Determinou que o jejum quaresmal fosse respeitado e que a Páscoa fosse celebrada. Recomendou frequentemente a busca pela confissão e a observação do trabalho aos domingos. Incentivou a construção de igrejas, capelas, escolas, difundindo-se a educação religiosa. Com seu intermédio, dos monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. Com a saúde debilitada, Margarida adoeceu no ano de 1093, no século XI, ao mesmo tempo em que seu filho mais velho tiveram que participar de uma batalha contra Guilherme Vermelho, que invadia toda a Escócia. Ambos faleceram no mesmo ano. Margarida, que tanto os amava, não se desesperou, e sim aceitou e entregou tudo a Deus, rezando: agradeço a Deus porque me dá paciência para suportar tanta desgraça. Santa Margarida da Escócia faleceu no dia 16 de novembro do ano de 1093, no século XI, no castelo de Edimburgo, e foi sepultada na Igreja da Santíssima Trindade em Dunfermline, para onde também o corpo do rei
Malcolm III foi levado mais tarde. No ano de 1250, no século XIII, foi canonizada pelo Papa Inocêncio IV, devido ao seu exemplo de vida e fidelidade à Igreja, à caridade para com os necessitados. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no 16 de novembro. Santa Gertrudes, virgem, que se dedicou com fervor à penitência. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1302. Em Capuã, na Campanha, na região da Itália. Os martírios de Santo Agostinho e Santo Fidelíssimos. Morreu martirizados no século III, no ano 250, pela perseguição do Império Romano aos cristãos católicos e à Igreja Católica. Em Dole, na região de Bourges, na Gália, hoje na França, o falecimento de São Leopoldo e São Luxo. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 390. Em Lyon, também na Gália, o falecimento de Santo Euquitério, pertencente à Ordem de Senedal, retirou-se da sua vida eremita para a vida astênsica. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 449. No território de Éfeso, na Suíça, o falecimento de Santo Otomário Abade. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 759. No mosteiro de Cava de Teres, na Campanha, na região da Itália, o falecimento do beato Simão Abade. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1141. Em Sorbonne, perto de Província, na França, o falecimento de São Edmundo Richard, bispo de Cantuária. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1240. Em Assis, na Itália, no convento de São Damião, o falecimento de Santa Inês Virgem. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1253. Em York, na Inglaterra, o martírio do beato Eduardo Ossobliston, presbítero Lancaster. Morreu martirizado no século XVI, no ano de 1594, pela perseguição do rei da Inglaterra em ódio aos cristãos católicos e à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de novembro, o dia que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de Santa Margarida da Escócia, a caridosa rainha, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 16 de novembro.